Agora, para entendermos mais sobre esse assunto e saber até que ponto isso influencia ou não na vida da criança, do adolescente, no comportamento social, eu recebo aqui no Alamanda Revista o Antônio Gurgel Neto, ele que é psicólogo, pesquisador sobre jogos eletrônicos. Seja muito bem-vindo, Antônio, ao Alamanda Revista. Muito obrigado, Yuli. Até que ponto todas essas questões podem influenciar na vida não só das crianças, como da sociedade como um todo, Antônio? Sim, como seres sociais se entende que nós estamos o tempo todo transformando o nosso meio e sendo também transformados por ele, né? É muito importante, porém, a gente evitar de estabelecer uma relação de um único culpado ou de um elemento, por exemplo, que fosse a causa da violência, né? Ou mesmo a causa, né, de qualquer tipo de desastre. É sempre uma série de fatores que devem ser olhados na sua complexidade mesmo. Naquela questão da situação do atentado a Suzano, nós vimos que um dos atiradores acabaram se espelhando em um jogo e ele se vestiu também daquela forma, segundo relatos e notícias. A gente pode dizer que, de repente, isso de fato pode ter sido motivo também ou não? Bom, eu entendo que a maneira como se operou, como se executou, né, esse massacre, pode ter sido influenciado pelos inputs realmente culturais que se tem, né, desde filmes, né, até outros interesses de outras mídias. Falar de motivação através do jogo, né, o que dá motivo à ação, por exemplo, já é um pouco de exagero, né? Qualquer interesse obsessivo, seja em filmes, seja em jogos, seja em revistas, né, de quadrinhos ou o que quer que seja, ele deve ser observado, né? Toda e qualquer obsessão a conteúdos violentos de qualquer sorte deve ser observado como indicativo, né, de alguma questão psicológica a ser trabalhada em terapia. Daí a dizer que o videogame influenciou no tangente à motivação, né, é um exagero. Com certeza. Existe um jogo que incita o estupro às mulheres. Esse tipo de jogo é um risco social, Antônio? Bom, é bem por isso, né, os jogos já são parte do nosso cotidiano já há décadas, né, e isso não tem a tendência de mudar tão cedo. Porém, como uma indústria relativamente nova, se comparada à própria TV, né, ou mesmo à indústria cinematográfica, a fiscalização desse tipo de conteúdo ainda está engatinhando também, né? Mas volta e meia aparece esse tipo de conteúdo e bem por isso nós temos as classificações indicativas e dispositivos e instituições que cuidam da fiscalização desse tipo de material, né? Um jogo, de modo geral, é um instrumento, né? Em si, ele não tem a característica, o juízo de ser bom ou ruim. Vai depender realmente do uso, né, e da potencialidade que tem esse jogo e da intenção com que a gente usa, né, o tempo, a maneira de se utilizar essa ferramenta é tão mais importante quanto a natureza da ferramenta em si. Geralmente as pessoas costumam republicar vídeos, levando um pouco agora para a questão da boneca Momo, algo que estava assustando outras pessoas, e aí, ao invés de tentar parar com aquilo, de apagar um vídeo, as pessoas ficam viralizando. Isso também é um perigo, não é? Sem dúvida, né? A natureza do boato, né, do próprio hoax, já é um mal em si pela maneira que se replica, né, essa informação. E as pessoas realmente, sem o filtro, né, sem o crivo, às vezes da pesquisa, da observação, acabam por replicar informações que muitas vezes não são verídicas, como, por exemplo, a possibilidade de ter uma inserção aleatória, né, em um vídeo infantil. Isso não faz muito sentido. O que pode sim acontecer é que o YouTube tem vídeos de conteúdos que não são apropriados, né, mesmo da Momo e de outras coisas, né, que não são apropriadas nem para crianças. Eu digo que tem vídeos que não são apropriados a qualquer pessoa, né, mas que pela plataforma, pela maneira de funcionamento, estão online, né. Quando esse tipo de boato acontece e é espalhado dessa maneira irresponsável, o que ocorre é um pico das buscas por esses termos, né? Se procura muito, por exemplo, Momo e vídeos infantis, vídeos de slime, né? E o que acontece é que nesse caso o algoritmo, ou o código pelo qual a inteligência artificial do YouTube funciona, começa a relacionar esses temas e esses termos, né? Portanto, em certo tempo é possível que numa mesma lista de reprodução nós tenhamos vídeos infantis, né, e vídeos realmente dessa sorte por conta das procuras justamente, faz com que a inteligência artificial relacione. Agora, a ideia de uma inserção aleatória num vídeo infantil de um canal verificado, por exemplo, é impossível, não existe. Antônio, como que os pais podem ter a orientação devida com os filhos relacionados a jogos em exceção, né?
A primeira coisa a se observar é a classificação indicativa. Né? Não é algo escrito em pedra, como se diz, extremamente rígido, mas há uma observação de alguns conteúdos serem inadequados para menores. Isso na própria capa do jogo, né, vem escrito qual que seria a classificação indicativa para todas as idades, acima de 12 anos. Observar isso não necessariamente como uma forma de proibição, mas se o jogo tem uma classificação indicativa restrita, possivelmente tem algum conteúdo que eu posso não querer expor o meu filho. Então, conhecer os conteúdos que as crianças consomem na internet, no videogame, né, é muito importante para que se haja uma fiscalização e, mais importante ainda que a fiscalização, um canal aberto de diálogo e confiança. Né? Somente tendo esse canal de confiança, eu posso contar que meu filho, minha filha vai vir falar comigo caso seja exposto a algum conteúdo inadequado, né? E só assim eu posso realmente, nem garantir, né, mas me assegurar de que eu estou fazendo o possível e o necessário para proteger a minha cria. Muito obrigada, Antônio, pela sua entrevista hoje na Alamanda Revista. Um assunto muito importante de ser discutido, até porque é o que está acontecendo no momento, não só aqui em Porto Velho, como em todo o nosso país. Eu te espero mais vezes. Perfeito, fico aguardando.